Ele é um brasileiro que nasceu no Paraná, foi criado em Santa Catarina e há 13 anos vive na China. Entre as coisas que ele faz na China, várias peripécias que ele faz na China, uma delas é criar um site, né, de conhecimento chamado China 360. É isso, né, Maurício? Bom dia. Bom dia para Sim, mim. Bom dia para mim, boa noite para você aí. é, bom dia para vocês. Então, eu tenho contas, né, em redes sociais, entre elas a maior é no Instagram, né? Aham. Aí, recentemente, né, um vídeo viralizou lá e eu fiquei bem conhecido aí por muita gente aqui no Brasil. Esse vídeo que viralizou, vou até contar aqui, que você fala assim, cansei de ser pobre no Brasil, aí resolvi ser pobre na China. Como é que foi É, essa transfusão de identidade? eu falei assim, né, em vez de ser pobre no Brasil, eu vim ser pobre na China, né? Porque eu trabalhei, Aham, eu não fui sempre, digamos assim, pobre aqui, né? Só que daí eu trabalhei antes com jogos, aham, tradução de jogos, né? Fazia aham, muito tradução. Daí a inteligência artificial veio e acabou que me afetou, né? E aham. como aqui o aluguel é caro e tal, aí a gente foi para a favela chinesa, né? Que eu falo ali, brinco, falo pro pessoal, porque ela tem umas características, né? De região mais assim, mais humilde, mas também tem. Aí eu acabei vindo para cá, né? Porque a minha esposa já tinha uma casinha aqui, né? Então para não pagar aluguel, a gente acabou vindo para cá. Daí teve um dia que a minha calça rasgou ali, eu acabei falando, fazendo esse vídeo que viralizou, né? É um vídeo. Agora, 13 anos de China já deu para se acostumar do outro lado do mundo, né, Maurício? Sim, já me acostumei. Eu sempre fui uma pessoa de fácil adaptação, assim, né? Eu Aham, já viajei bastante também no tempo que eu estava, né, ganhando mais dinheiro, que estava realmente, né, trabalhando. E viajei muito, 27 países. E eu sempre fui uma pessoa de fácil adaptação, então para mim não foi um problema, sabe? aham. Zé, morar aqui desde o começo. No começo, claro, o idioma talvez seria uma coisa que foi difícil, né? Porque seria mais difícil de adaptar é o idioma, né? Porque é mais difícil. Então, mas com 2 anos de dedicação, que eu estudei na universidade, aqui numa universidade especial só para o idioma, aí eu consegui ter um bom nível que me permitisse trabalhar, né? Daí depois eu comecei a trabalhar com essas empresas aí de internet, tradução de jogos, usando sempre o idioma, né, esse conhecimento ao meu favor, sendo a ponte entre Brasil e China, assim, né, com essas empresas que são chinesas e atuam no Brasil. Uhum. Você adquiriu o gosto pelo idioma chinês, o mandarim principalmente, né? Já aqui no Brasil, né, Maurício? Na verdade, eu não sabia falar antes de chegar, Aham, mas eu já tinha a ideia de vir morar na China, sabe? aham. Então eu me formei em comércio exterior, né, negócios internacionais, já com a ideia, vou morar na China depois que me formar. Mas daí o idioma mesmo foi só aqui mesmo quando eu cheguei, com 2 anos assim de dedicação daí para aprender assim um nível legal, sabe? Que é bem difícil mesmo. Como é que é esse aprendizado na China? O aprendizado meio que na marra, né? Você tem que, senão como é que você ia É, sobreviver, né? As diferenças culturais, as diferenças linguísticas, como é que você superou isso? foi muito difícil. Você tem que mergulhar, né, no ambiente, fazer amizades, falar com muitos chineses ali. Aí eu todo dia eu ia de manhã na universidade e de tarde eu me focava muito para aprender assim, né, do meu jeito assim, sabe? Tinha até as tarefinhas que eu fazia, mas às vezes não fazia. Eu tinha o meu próprio jeito. Aí eu ia vendo seriado, ia buscando sempre informações e tentando também, né, o máximo que pudesse assim me comunicar. E realmente tem que estudar mesmo, né? Não tem outro jeito. E eu, como eu estava muito com vontade mesmo de aprender, eu consegui depois do primeiro semestre uma bolsa, porque eu fiquei entre os 3 melhores ali da sala, todos estrangeiros. Aham. Consegui ficar na frente até do japonês. Você faz Tinha um negócio. japoneses também. Aham.
Como é que é a vida que você chama de favela chinesa? É bem diferente das comunidades daqui do Brasil, né, Maurício? É, ela é bem diferente, assim, sabe? Ela tem alguns pontos, né, que talvez em comum. Aí eu sempre falo nos vídeos, né? Eu ventilo para vocês essas informações, né? Eu sempre falo assim, a favela chinesa, por quê, né? Porque aqui, né, tem uns elementos, por exemplo, muitas pessoas não têm banheiro, né? Como a minha esposa, só aos 20 anos de idade que foi ter banheiro. Aham. Então, vizinhos também que não têm ainda, sabe? Porque eles usam os banheiros públicos e daí não tem nem a porta. É bem, é bem interessante, Aham. sabe? E é um banheiro que não tem porta e é público, mas tem bastante desses banheiros. Aí muitos dos meus vizinhos, esse pessoal que mora aqui, eles usam esse banheiro. Aí, por exemplo, vamos ver o que mais que tem, assim, é pequenininho, muitos, casa deles é um cômodo, tem gente com dois. Aham. Aí a nossa aqui, quando a minha esposa só passou a ter banheiro quando ela fez tipo de um puxadinho, sabe, talvez isso é um pouquinho parecido com, né, talvez em comunidades aí, né, você constrói, não está na sua escritura, né, você constrói um a mais ali, né, ocupa um espaço que não era, né, digamos assim, da escritura do local, né. E então isso é uma similaridade também, né, só que não tem nem a questão de drogas, não tem violência, é muito silencioso, tanto que eu tô aqui agora, você não vai escutar nada de fora aqui, sabe? Então tem alguns pontos em comuns e outros e não incomuns, né? E tem vizinhos que complementam a renda também com recicláveis, né? Aham. Eu dou pro meu vizinho sempre aqui com as garrafas PET ali, os papelão e tal. Tem isso aí, né? Então é os pontos em comuns, né, que tem. Depois da tradução de jogos que você estava fazendo, acabou sendo substituído pela IA, inteligência artificial, a tua maior ocupação Isso. hoje na China é sobre o quê? Então, eu fiquei um tempo, né, sem o trabalho. Uhum. Aí o que que eu fiz? Comecei a fazer os vídeos, né? Faz pouco tempo que eu comecei a fazer os vídeos e esse vídeo viralizou muito rápido. Eu tinha 100 inscritos e foi para 300 mil inscritos. Então, hoje, agora, nesse momento, eu sou totalmente dedicado à criação de conteúdo e tem muitas pessoas, né, com a minha visibilidade, agora querem fazer negócios, querem importar isso e aquilo. Então, agora eu resgatei, né, a questão da minha graduação, né, que é de comércio exterior. Vou tentar, né, unir, né, essa questão dessa visibilidade que eu tenho para talvez fazer, né, essas intermediar negociações, né, o comércio exterior e tal, talvez o turismo também, porque agora está em alta, não precisa de visto, né, os brasileiros não precisam de visto até o final do ano que vem, se não me engano. Aham. Então, eu vou trabalhar utilizando agora esse pessoal aí, que essa visibilidade, né, vai ser o foco agora é esse. Uhum. Você já tem identidade chinesa, né? Espécie do green card, exemplo que tem nos Estados Unidos, né? Isso. Eu tô com um cartão, né, é uma identidade chinesa. Ali Uhum. fala, né, não sei o que, para estrangeiros é residência permanente, né? Aham. E eu obtive pelo meio de casamento, né? Porque minha esposa é chinesa. Com 5 anos de casado, a gente tem o direito de fazer o pedido, né? A solicitação deste documento. Não Uhum. quer dizer que você vai conseguir, mas você tem o direito depois de 5 anos casado e morando na China. Você não Uhum. pode morar fora. Então você completou 5 anos de casado morando aqui, aí você pode solicitar. E talvez Seu... eu seja um dos primeiros brasileiros que obteve isso, porque eu estava sempre querendo buscar gente que tinha isso para pedir informações e tal, e fiz grupo de casado, eu mesmo fiz um grupo de brasileiros casados com chinesas. Aí esse grupo teve 100 pessoas, eu queria ver, o objetivo seria ver se tem alguém, né, que tem também esse documento, mas nunca achei assim. Aí depois que eu tive, eu comecei a ver mais brasileiros que começaram a ter também. Você tem um núcleo brasileiro aí, um grupo de Sim. brasileiros com quem você convive praticamente todos os dias? Ou como é que é isso? Ó, de encontrar mesmo, eu não encontro muito, mas existe para quem quer. E tem grupos, por exemplo, brasileiros em Pequim, né, em Beijing, aqui onde eu moro. Tem mais de 300 brasileiros nesse grupo do WeChat, né? A gente usa o WeChat aqui, tá? Que é um Uhum. grupo, é um site, aplicativo similar ao WhatsApp, mas na versão chinesa, né? Uhum. E tem também brasileiros, por exemplo, brasileiros na China, que tem
e o grupo está cheio de 500 pessoas, e tem brasileiros e tal cidade, né? A comunidade brasileira, acho que em toda parte do mundo sempre tem bastante gente, né? Ah, sem dúvida. E daí eles fazem os encontros, fazem, né, todo mês, acho que fazia janta, assim, o negócio, mas eu não sou muito de participar, assim, de muito, assim, dos encontros, mas se quiser, pode. Aham. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou dificuldade de adaptação em território chinês? Olha, então, eu acho que volta nessa questão mesmo do idioma, sabe? Porque, como eu sempre falo, a minha adaptabilidade é muito boa, sabe? Eu sou muito adaptável a diferentes ambientes, assim, sabe? Eu acho que não tive muitas dificuldades nesse sentido. Talvez é mais o idioma mesmo de início, assim, que te choca um pouco, assim. É mais essa dificuldade da comunicação inicial, assim, sabe? Aham. Aí o resto, comida, assim, eu me adapto fácil. Eu como mais do que o chinês de comida, assim. Por exemplo, o pessoal de Pequim, eles não gostam muito de apimentado. E eu já gosto de apimentado, como apimentado, que é a região de outro lugar da China que come muita pimenta. Então eu mesmo sou como mais do que um chinês ainda, nessa questão, né? O, É bem interessante, o que você bem mais gosta? O interessante. que você mais gosta dessa cultura chinesa e o que menos você gosta também? O que eu mais gosto, eu acho que eles são muito bons e receptivos, assim, com você, sabe? Com o Uhum. estrangeiro que vem aqui na China, sabe? Eles são muito bons, assim. Por exemplo, eu viajei aqui na China sozinho e eles, por exemplo, eu converso, eles já chamam para vamos, eu vou te apresentar uma comida, vamos naquele restaurante, eles fazem questão de te pagar, eles são super receptivos, assim, sabe? Eu acho que são bem mais calorosos, assim, do que, por exemplo, por exemplo, vamos comparar um pouco do japonês lá, eles parecem que também são calorosos, mas parece, tem um cara que foi muito famoso aí, um influencer, ele falou, lá eles parecem que são mais robóticos, parece, sabe? Ele não gostou muito. Aí na China parece que é um pouco mais, puxa um pouquinho mais para nós lá, sabe? Do nosso, um pouquinho mais de calor. Claro que o Uhum. brasileiro é o que mais tem calor, Uhum. mas eles são muito bons assim. E de não gostar, deixa eu ver o que eu posso dizer assim para você. Ah, não gostar, eu tenho que pensar um pouco disso. Olha, tem algumas, por exemplo, vou falar do trânsito. Eles não são muito, não respeitam muito na faixa, por exemplo. Eu acho que no Brasil a gente está um pouco melhor nessa questão ainda, por mais que tem gente que fala que no Brasil também não, alguns lugares talvez não respeitem, mas eu acho que estamos melhores. Aham. Por exemplo, na faixa tem que se cuidar. Se você passar direto, pode ser atropelado, assim, sabe? Então, eu acho que a educação de trânsito, tanto que teve, eu fiz um vídeo muito que deu bastante, como chama, muitos Peço- comentários até Aham. negativos, positivos Aham. de multa, sabe? Aham. Porque tem um aplicativo aqui que você pode multar. Então, o que o governo fez, né? Aham. Pô, vocês não respeitam, não fazem as coisas certas, vamos deixar que o povo, com seu celular, possa multar também. Então, Uhum. existe muitas cidades, não são algumas, são muitas cidades, tem um aplicativo que você mesmo pode multar um carro que está irregular, por exemplo, parou na faixa de pedestres. Se você achar ruim, não quero multar esse cara. Você pega o seu celular, vai lá e filma com o aplicativo desse do trânsito. Aí o aplicativo ele vai ter o acesso do GPS e da câmera. Então você não tem como burlar, né? Que ele já pega em tempo real. Aí depois você tira ali o vídeo ali, né? E depois vai ter um fiscal lá que vai ver, ok, tá ok. Daí o cara leva a multa. Esse vídeo aí que eu fiz, eu mostrei daí essa questão também, né? Então isso mostra, né, que o governo quer, vamos corrigir isso aí, né? Vamos, mas Aham. deu polêmica, tem brasileiro que achou, não, você tá atrasando o cara, você tá atrasando, mas o cara tava errado, eu fiz para demonstrar, né? Mas deu muita Lógico, polêmica esse vídeo. lógico, não tem nem É, por onde. Das muitas coisas que você deixou no Brasil, Maurício, o que, que você sentiu mais saudade, assim, da terrinha aqui? claro, a família, Uhum. a comida, né? Eu acho que o nosso céu é imbatível, o nosso céu, as nuvens que a gente tem lá, é muito lindo, sabe? Quando a gente vai lá para o sul, lá aquelas formação de nuvens, né?
Não porque aqui seja poluído, melhorou muito, sabe? Mas Uhum, aqui é um tempo mais seco, você não tem aquela formação de nuvem lindas como temos no Brasil, assim. É um uhum, tempo diferente também. Já foi muito poluído e eles melhoraram muito, assim, a questão de poluição, sabe? Eu percebi muito isso em 12, 13 anos aí. Eles uhum. melhoraram muito. Tem dias que podem ficar mais, né, mais poluído, mas as pessoas até falaram nos meus vídeos, nossa, tanto céu azul nos vídeos ali, os caras não imaginavam, né? Porque realmente a China é coisa que muda assim de ano em ano, e coisa você vê de um jeito 5 anos atrás, já Uhum. vi agora é tudo diferente. Então a China é sempre crescendo e mudando, sabe? Desse jeito assim. Uhum. Como é que é o seu dia a dia na China? Você consegue manter uma rotina? Agora assim, ó, o que eu faço? Eu aprendi a tomar café aqui, sabe? Eu Ah, não tomava muito café no Brasil. Daí agora eu gosto de tomar café fora de casa, mesmo que gaste dinheiro para ter aquela, né? Eu vou lá, daí eu vou num café, porque o chinês começou a tomar muito café do nada. Eu também, me influenciou também. Aí eu vou lá tomar o café, e daí eu vejo minhas redes sociais e tal. E depois eu começo a percorrer a cidade, ver coisas, criar vídeos, né? A minha rotina é mais da interação com o pessoal. Eu vejo, teve um dia ali que eu estava tomando uma cerveja na sacola, né? aham. Eu fiz um vídeo uma cerveja na sacola, diferente que não tem no Brasil, eu acho. Aí tava lá, aí veio o Gari, sorriu para mim ali, abriu, né, o canal de comunicação, eu já conversei com ele. Daí esse vídeo já fez sucesso, foi o meu segundo vídeo com maior sucesso, que mostrou o salário do Gari. Daí, então foi assim, né, totalmente, né, sem, né, a pretensão nem de gravar, assim, daí eu tava ali, né, sentado ali, então o pessoal vem, às vezes sorri, daí eu já começo a conversar e começo a gravar. Uhum. Então a rotina mais hoje em dia é mais focada na rua, né, porque de acordo com o que eu tô fazendo agora, né, então tô até ficando mais tô mais com a cor Musculoso. mais morena que a minha Ah, esposa. É mais aham, morena que a minha esposa. aham. Como são, você falou de multa, né, no trânsito, falou no trânsito de forma em geral, nós estamos um pouco à frente aqui no Brasil. Como é que são os serviços públicos, né, como o transporte, a saúde, a educação aí na China? Tá, vamos começar. Ó, vamos começar então pela educação, né? A educação é muito concorrido, né? É muito difícil para a família chinesa, porque eles mesmos que pensam assim, né? Se eu não colocar meu filho para estudar mais e mais, a outra família vai estudar mais, né? Então, muita concorrência. Você tem a escola ali, eu acho que acaba ali, começa, não sei se é 8, mas vai até as 3, 4 da tarde. Aí depois tem muita tarefa e os pais colocam mais em aulas extras, então é o tempo todo assim tá ocupado, sabe? Uhum, E eles estão muito focados porque tem tipo de uns vestibulares, tem o vestibular chinês mesmo, que é super concorrido, então eles ficam nervosos até esse dia ali, os pais, né? Desde que o filho nasce até ali. E tem também um vestibular anterior a esse que é para o ensino médio, que também é uhum, super concorrido, né? E essa questão da educação também por exemplo, o seu filho vai estudar onde você tem a casa, sabe? Então tem lugares aqui em Pequim que o preço do metro quadrado pode passar de 100 mil reais por casa, só porque é uma zona de escola, assim, sabe? Porque eles querem na melhor escola. Então uhum, eles compram a casa, às vezes uma casinha muito pequena, só para ter o direito de estudar ali. Então, educação é super concorrido e eles estudam muito, né? A saúde, vamos falar da saúde. A saúde, você, por exemplo, tem tipo de tem um auxílio também do governo, mas você paga um valor mais simbólico, sabe? Não é totalmente gratuito. Aí, por exemplo, quando eu estava trabalhando, era 80% eles davam tipo um seguro social, né? Para mim poder ter o acesso da saúde pública. Daí eu tinha 80%. Geralmente o chinês fica nessa faixa ali de 80% de abatimento, né, de desconto ali. Daí você uhum, paga um valorzinho ali, tem uma cirurgia, uma coisa, paga esse valor que sobra ali, né? uhum, E se você for de baixa renda, aí você vai levar o valor que o governo cobre. Talvez ali 90% ou até um pouquinho mais, mas não fica 100% nunca, mas chega baratinho. Aí você quer ver um médico, você paga ali, por exemplo,
R$ 30, depende daí da especialidade, paga um valor meio que simbólico, assim, que é baratinho, né, não é tão caro, para ter o acesso. Daí é mais ou menos assim, né, na questão da saúde, assim. Uhum. E o transporte? Aí o transporte, a gente aqui, ó, em Pequim, em muitas cidades, é muito, muito coberto, assim, eles têm uma das maiores redes do mundo aqui em Pequim. Se não me engano, é mais de 700 quilômetros só se você juntar tudo, são muitas linhas, sabe? É uma teia de aranha embaixo da cidade. E o Uhum. valor é baratinho, assim, ó, ele depende da distância, mas tipo R$ 3, 4, é um preço, acho que eu acho que está mais barato que, não sei como está no Brasil agora em São Paulo, mas eu acho que está mais barato aqui. E o ônibus é ainda mais barato, daí o ônibus é tipo 80 centavos, o ônibus é bem baratinho daí. Uhum. O metrô é um pouquinho mais caro, e tem também a conveniência de você ter muitas e muitas bicicletas de aluguel, assim, que você escaneia, e elas ficam na rua, assim, em qualquer lugar. Você pega ela e deixa na rua, na frente do supermercado, você vai lá, deixa. Não é um ponto fixo. Então, esse também faz parte do sistema, né, que te auxilia, né. Então, esse é mais uma parte aí legal do transporte público aí da cidade, se bem que é claro que as empresas de bicicleta não são públicas, né, de questão do governo, né. Uhum. E outra coisa para mim, né, que é bem interessante, o que eu uso aqui? É motinho elétrica. Essa motinho elétrica, eu gasto por cada carga, não dá R$ 1 e vou mais ali 50 quilômetros, porque minha bateria dá umas 50 quilômetros de autonomia. Então, eu não pego o transporte público, é só a minha moto elétrica. Uhum. E é barata, né? É uma moto barata. Comprei uma de segunda mão por R$ 600. A nova é mais cara, uns 3 a 4 mil, mas eu paguei bem baratinho porque, né, segunda mão ali e tal, e tá me atendendo muito bem, sabe? Então por aí, assim, sabe? Na questão do transporte. Como é que é viver num país, o sistema político é bem diferente do nosso? Você já sentiu algum tipo de limitação em termos de liberdade de expressão, alguma coisa nesse sentido ou não? Daí sempre eu brinco com o pessoal, né? De como é que é isso, né? Aqui, ó, é, eu me sinto. E pode ser um comentário assim que alguns podem ser contra. Não, por que você fala isso? Eu me sinto mais livre aqui do que no Brasil. Mas por quê? Eu nem me coloco como alguém da esquerda ou direita. A minha visão política é assim que eu não acredito em heróis ou partidos que irão mudar. Né? Eu acredito que a mudança vem da gente, só para fazer essa Aham. introdução. Aí, por que eu me sinto mais livre aqui ainda? Por causa da segurança, né? Então, a segurança de ir e vir, de poder estar numa praça à noite, deitado ou sentado, sem ninguém vir, né, te incomodar ou assaltar, né? Então, é nesse sentido que, para mim, eu me sinto mais livre, sabe? Porque para mim é importante isso. Aí eu brinco com o pessoal, mas tem gente aí não pode xingar o presidente. E ficar xingando o presidente talvez não seja muito bom, né? Você ficar. Então, para quem quer a liberdade de estar na frente da casa do presidente, xingando, vamos sair daí, presidente, vamos trocar isso aí. Aí nesse sentido, aí, se o seu objetivo é esse, aí não será nem aqui que é o seu lugar para você. Então, depende então do perfil da pessoa, né? O que é importante para você, né? Então Uhum. é isso que eu falo muito, né? Para mim é o que me atende, né? Que eu gosto de segurança, de ir e vir e tal. Mas pode ser para alguém que seja importante realmente, né? Não, preciso falar o que eu sinto e, né? Desse sentido, quero tirar esse governo, quero isso aqui. Então, nesse sentido, né? É mais limitado. Mas no outro de segurança, do que eu mais valorizo, então para mim é muito bom, entendeu? Uhum. Mas o governo chinês ele continua investindo, né, em iniciativas de terceiros, iniciativas particulares. Se você tiver um negócio bom de interesse do governo, o governo te ajuda aí. Você diz o interesse assim, mais de empresa? O que De que é emprego, de não entendi. empresa mesmo. Eu quero que vou montar uma coisa nova. Eles incentivam muito, inclusive se a pessoa tem muito dinheiro, você é um estrangeiro com mais grana, assim, você pode até pegar o green card, esse documento mais fácil, né? Mas tem que ser um cara com muito dinheiro, com investimentos altos, né? E para fazer
empresas, assim, eles auxiliam bastante, assim, nesse sentido. A China até mais é bem capitalista nesse sentido, sabe? A Uhum. economia abriu, né? Depois aquele Deng Xiaoping, né? E antes era mais aquele digamos assim, um comunismo mais raiz. Depois com esse Deng Xiaoping, né? Que teve a abertura econômica. Então você vê, o que eu mais vejo aqui é carros de luxo. Aqui é muito Rolls Royce, Lamborghini, McLaren, que mais? Tem muito carro assim, sabe? Muito luxo, assim. O Porsche aqui ninguém na minha cidade, que onde eu moro, não chama atenção, assim, sabe? Tem muitos chineses ricos, você não percebe que está num lugar assim que você vai dizer, a China é de antes lá, que não sei o que, comunista, que tudo igual, mas que você vê tem muitos ricos e você vê também o contraste, né? Que nem eu vejo aqui minha vizinha, é um contraste que tem aí também, de diferença social, né? Uhum. Pessoas muito ricas e pessoas mais simples e mais humildes. Uhum. E uhum. O ritmo de vida aí, ele é mais acelerado do que aqui? Como é que é? É, aqui é mais é bem corrido, sabe? Uhum. Talvez que pare um pouco mais numa cidade, uma capital como São Paulo, talvez, mas talvez não sei se eles trabalham realmente muito, sabem bastante, muitas vezes horas extras, né? E é puxado, assim, né? Eu digo assim que, na verdade, eu trabalhei nas empresas, né? Tem chineses que trabalhava assim até mais de tarde, às vezes mais, já vi gente trabalhando até às 9. Mas o que acontece? Você pensa que ele está trabalhando o dia inteiro, mas é uma, né? Eles chamam de. No Brasil a gente tem uma palavra para isso, né? Que eles ficam meio que. Aqui eles falam como é que chama de. Fica acariciando o peixe. É uma palavra chinesa, não faz muito Uhum. sentido para o Brasil, assim, mas aí o cara fica coçando, digamos assim, né? Ele na hora do almoço ele espicha até, não sei, 2 horas, 2h30. Então ele vai dando o jeitinho dele ali. Então, trabalho mesmo, eles não trabalham mais, mas o tempo que fica, às vezes fica mais do que, né, do Brasil, acredito, assim, sabe? Uhum. E é corrido, assim, você vê os pessoal de quem faz entrega, o pessoal tá sempre com muita pressa, assim, de buzina, e quer o cara chega com 5 pacotes, quer entregar no tempo ali para porque também o próprio aplicativo ele meio que ele favorece que entrega mais rápido, né, para os pedidos, então eles ficam nessa é uma correria realmente, assim, sabe, na cidade grande, né, mas se for cidades de interiores, aí já fica mais tranquilo, sabe, também. Nós estamos falando de um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Como é que você se sente sendo um morador num país desse tamanho? É mais caro, por exemplo, em cidades maiores? Você acabou de citar aí que tem muitos carros, né? Lamborghini, essas coisas todas, carros de luxo, né? O que mostra que tem ricos vivendo aí. É mais Tem caro viver muito. nessas cidades? Fica bem mais caro, e principalmente, ó, uma coisa que eu me escapei, né, porque eu não pago o aluguel agora, né, aqui. Mas se você for pagar o aluguel e quer viver de forma assim, não tão ruim, né? Aí você vai pagar uns 4, 5 mil reais de aluguel tranquilo, né? Uhum. Eu tenho amigos brasileiros que pagam isso e até mais, sabe? De aluguel 5, 6, 7. Tinha um amigo meu que dá aula de inglês, ele pagava 9 mil reais de aluguel. Ele ganhava muito bem, como dando aula de inglês, né? Ele ainda ganha, na verdade, né? Ele ainda está trabalhando. Uhum. E ele paga de aluguel 9 mil. Eu não tenho coragem de pagar tudo isso, mesmo que eu ganhe bem, assim, prefiro morar mais humilde do que pagar tanto. Mas tem gente que prefere, né? Que gosta de morar um pouquinho melhor e tal. Mas que ele também tem filha também, né? Então vai dependendo da necessidade. E é bem caro, né? Do aluguel. Muitas pessoas aqui, para os que vêm assim para trabalhar e querem economizar, eles vão dividir, né? Daí os quartos, né? E tal, fica dois num quarto, três. Então daí vai economizando, né? Às vezes um quarto você consegue ali por 2 mil reais, 1.500, vai depender daí da qualidade, né? E da Uhum. distância. Mas é realmente caro. A comida, cara, a comida, você vai ter possibilidades de gastar bastante. Para um estrangeiro, às vezes, vai gastar comer uma pizza. Tem pizzaria que é 100 reais ali a pizza, 120. Mas tem opções também mais baratas. Então, realmente depende muito do estilo de vida. Por exemplo, o Gari aqui de Pequim, ele me disse que gasta 8 reais por dia, mais ou menos. Você falou 10 do dinheiro da China.
Então, provavelmente, ele só compra, ele faz, né, em casa, alguma coisinha, mais saladinhas, legumes. Para gastar isso só pode ser assim, né? Uhum. Então vai depender muito mesmo dessa questão, né, pessoal ali, que realmente restaurantes não tem caros e tem então vai depender de pessoa para pessoa mesmo. Uhum. Ao contrário do Brasil, a sociedade chinesa ela valoriza muito o coletivo, o respeito, a hierarquia e a própria disciplina. É difícil se Uhum. enquadrar nesse universo? Eu diria, cara, que é mais fácil do que no Japão, pelo menos pelo que eu sei pelo Japão na questão. Aqui, o Japão parece que tem mais essas etiquetas, sabe? Eu acho que aqui é um pouco mais light nessa questão, assim, da comunicação com próprio na empresa, assim, com as pessoas, às vezes é mais velha, assim, eu não fico muito atrelado nisso da etiqueta, assim, porque no Japão eu já escutei que tem, você tem que falar de um jeito e o copo quando vai bater tem que ser em cima, embaixo. Aqui parece que, pelo que eu já meu convívio aqui é mais, eu sinto que é mais light essa questão, sabe? Mas Uhum. o coletivo realmente é forte, né? De questão de, eu vejo muito assim de, a família assim muito forte também. Tem também choques culturais de casados que, por exemplo, que eu tenho um grupo, né, que eu falei dos brasileiros casados com chinesas, né? Aí essas meninas reclamam ali, que é não sei o que, a sogra teve filho, a sogra veio morar junto. Então a família, essa aproximação da família é muito maior, sabe? E eu acho que talvez pela essa questão cultural, né, desse coletivo também de família e tudo mais, assim, gera um choque para quem, né, esses brasileiros eu senti que alguns reclamam assim Uhum. disso, sabe? E você percebe o coletivo também no eles dançam muito assim nas ruas e o pessoal junto ali dançando. Hoje mesmo eu fiz um vídeo assim. Tem pessoal ali, tem essas coisas diferentes assim do que foge um pouco do ocidental ali. Acho que talvez é uma característica até mais desses países aí tem a herança mais do Partido Comunista, talvez, não sei, que as coisas de dançar assim nas ruas. Eu acho que no Japão, eu não sei, não posso dizer como porque eu não fui para lá, mas talvez seja menos assim, sabe? Uhum. A Uhum. China está numa queda de braço com os Estados Unidos, notadamente com o Donald Trump, né, por conta da tecnologia, do avanço da tecnologia. A tecnologia, ela Uhum. é presente em tudo que você vê aí na China, por exemplo. Tudo é pago pelo QR Code. Aqui no Brasil também já chegou essa coisa, mas aí é muito mais avançado, né? Você tem dois programas fantásticos, né? O AllPay, né? O WeChat. É isso. É o Alipay e o WeChat. Esses aplicativos fazem alguns anos já. Foi bem antes do Pix. Uhum, E a tecnologia realmente é super presente, assim, né? Desde o vídeo que eu fiz agora do carro autônomo, que eu testei um carro autônomo, uhum, paguei R$ 2, sabe? E eles são muito. Quando vem uma coisa nova, assim, também eles. Por exemplo, eles lançaram aquela bicicleta, né? Que é uma questão também de tecnologia. E eles deixam muito barato para você, quase de graça, sabe? E foge, vem um monte chove de gente, empresários que investem, eles queimam dinheiro para ficar só dois ou três vivos. Então, por exemplo, no pagamento, esses dois venceram. Daí tem no delivery, também tem duas, três empresas, né? E eles são muito agressivos nessa questão, assim, quando investem, quando tem algo que eles veem que é uma tecnologia, algo que vai dar certo, ou que vai dar dinheiro, então vem muita gente. E você vê isso da questão tecnológica também no restaurante, tudo, vai tudo, você já chega num restaurante, tem muito que você já escaneia a própria mesa, vai ter um QR Code lá, você já pede, aí você às vezes não precisa nem falar com a garçoneta, já chega a sua comida ali. Aí você vai lá, muito restaurante você já paga por ali mesmo, também vai embora. A garçoneta nem vê ali, você já pode sair. Muita confiança também nessa questão de segurança, né? E que mais de tecnologia, deixa eu ver se eu penso. As casas, né, que a gente tem aqui, que é tudo smart home, né? Tem a Xiaomi, né? Aqui eu controlo tudo com a voz, aqui eu consigo controlar a luz, consigo controlar. É muito mais acessível, né, pra gente toda essa parte tecnológica. A questão que é muito importante também salientar
as compras online, né? Que é muito, muito rápido, sabe? A minha esposa, ela compra flores frescas, né? Que foram, né, cortadas, aquelas florzinhas, que vem lá do sul da China, como se fosse você no sul comprar uma flor lá do Nordeste e chega ali no outro dia ou em 2 dias. Então, essa possibilita um comércio, né, que é muito dinâmico, né, com todas essas empresas de logística, né, o trem bala e trem disso e aquilo. E eu acho que isso dá um apoio muito forte para a economia, sabe, Uhum. para desenvolver e gerar a economia interna, assim, essa questão toda, assim, de é, essa rede que eles fazem, assim, é muito, realmente, é impressionante, assim. Eu viajei para 27 países, assim, eu acho que aqui realmente é o que está mais avançado, sabe? Uhum. Até na Europa não está tanto como nós no Brasil ali, né? Na Europa eles gostam de moeda ainda, muita gente lá. Lá agora É, fizeram dinheiro de plástico, literalmente. Não é o cartão, não é dinheiro de plástico mesmo, né? É, de é, plástico. é. Eu tive dificuldade, inclusive, para usar a moeda em papel, né? Em alguns lugares não Ah, aceitavam, mas você tinha que ir num banco estatal e é, trocar. Ah, nossa. Qual é. país? Ah, Na Inglaterra foi isso. Na Inglaterra. Inglaterra. Ah, É. Eles não estavam aceitando, não. Já como é que interessante. chama? A moeda deles, né? Eles não estavam aceitando e estava dessa forma aí. Ah, aham. O, o- Lógico que na China você tem um controle estatal muito mais forte do que aqui, né? E algumas Sim. plataformas elas podem não funcionar direito aí. Você mesmo estava me falando antes da gente começar a É, é, gravar que você ia desligar o VPN para melhorar a conexão entre China, Japão, é, entre China, Brasil, Brasil, China, né? Como é que você sim, vive as notícias que chegam aí através do Google, YouTube, desse tipo todo de coisa? Você consegue é, sintonizar através do VPN? sim, todos nós estrangeiros e muitos chineses também, a gente usa Aham, o VPN, né? aham, Aí eu tenho 3 VPN de três empresas diferentes, porque eu quero, né, depois que eu comecei a gravar conteúdo, eu quero ter a melhor conexão sempre. Então, o VPN é um servidor que ele está em um lugar, por exemplo, no Japão. Tem um VPN que está no Japão. Então você vai escolher qual país você quer conectar. Então ele faz o caminho da informação, ele passa para lá e daí ele repassa para cá. Assim. Então ele meio que burla o firewall chinês, né? aham, O controlador chinês, né? A censura, dessa questão da censura ali desses sites, né? Que eles não permitem. Aí a gente acessa e, inclusive, em um vídeo que eu fiz lá do espetinho lá, que tava provando o espetinho, daí o chinês, ele me seguiu no Instagram. Daí eu mostrei pro pessoal, ó, tá vendo? O chinês também, ele consegue, né? Ele conecta o VPN e entra, sabe? aham. E muitos chineses, eles fazem isso, sabe? Eu não vi caso, assim, de amigo, que a China foi lá e buscar o cara porque ele tava usando VPN. Então, eles sabem, né? Porque as empresas, elas precisam ter uma comunicação com o exterior. Então, Lógico. não tem como fugir disso, né? As empresas, elas atuam no exterior, as empresas que eu trabalho atuam, então é normal que esse pessoal, eles tenham VPN. O quem não tem o VPN digamos assim, é o povão mesmo, mais humilde, meu vizinho, não sei o que, eles não vai, daí eles não têm o acesso mesmo, eles nem pensam em ter. Então acho que controla mais esse pessoal, assim, que talvez nem pense em acessar, mas quem fala inglês, o chinês que já é mais, digamos assim, já viajou e tal, o cara bota VPN mesmo e acessa, sabe? Aham. Você falou com muita convicção por 2 ou 3 vezes da segurança no país, né? Você se sente muito mais Isso. seguro que no Brasil. Também não é muito vantagem ser mais seguro que no Brasil, né? Acho que no Brasil. É, não, eu posso comparar com a Europa. Vamos Aham, comparar com os países que eu fui na Europa, Itália, aham, e vamos ver, eu fui para Espanha, fui para Portugal, eu fui para Geórgia, Armênia, Azerbaijão, que já é no Cáucaso daí, né? E fui para vários países, sabe? E eu digo que realmente aqui é mais seguro, sabe? Mesmo comparando com países assim des, desses aí que são mais desenvolvidos, Alemanha, sabe? Eu digo que com tranquilidade, posso afirmar com tranquilidade que aqui é mais seguro que a Alemanha. Porque uhum, esses países, eles tiveram muitos problemas com imigração, né? aham, Então é por isso que eu acho que os países não são tão seguros mais hoje, porque teve muito, pelo menos no meu ver, né? E teve alguns problemas assim, né, na Itália também, pessoas que acabam, né, abaixando um pouco a qualidade de vida, não.
Não de todos, né? Não estou dizendo que o imigrante Lógico. ele é ruim, mas existe uma Uhum. parcela, né, que às vezes não é grato, né, pelo país que te deu, né, e acaba fazendo delitos, né? Uhum. O índice de Por isso que criminalidade é. eu acho O índice de criminalidade urbana é baixo, então, né? Bem baixo. Roubos, assaltos, essas coisas. é, eu diria que tende quase assim, ó, quase zero. Não digo que não existe, mas é muito baixo mesmo, muito baixo. Uhum. É, existe assim, o que existe assim, você não pode controlar e quando tem um cara que surtou assim, né? O cara quer fazer não sei se pode falar a palavra, ele quer, né, causar algo assim, ele usa uma arma branca, Uhum. e isso já aconteceu, né? Então isso pode acontecer, né? Isso ele não tem como ele se controlar, né? Se alguém surtar e quiser fazer alguma coisa diferente, assim, daí complica. Mas de crimes assim de assalto, assim, daí você realmente é muito seguro, assim. Eu acho que está mais seguro ainda do que antes ainda. No começo, quando eu cheguei aqui, eu já vi assim roubo de uma bateria da bicicleta elétrica, sabe? De Aham. um amigo assim que já foi roubado. Hoje em dia nunca mais escutei disso, sabe? Inclusive eles colocam, eu fiz vídeos, o cara do delivery com a chave engatada na moto. Ele vai lá buscar dentro do restaurante e volta com a chave. Eu lancei um vídeo mostrando que não só isso. O cara deixou o celular ainda no suporte que estava na moto, com a moto ligada. Então isso já dá mostra, né, como que é o seguro, né? Sem Acho que poucos dúvida. países que conseguem. Aham. E ainda existe a jornada de trabalho 996 996 aí? É, eu acho que tinha muito disso de Uhum. o governo tentou meio que controlar isso até porque eles querem incentivar, né, a natalidade, sabe? E mas ele tem muita gente que trabalha ali até no sábado, e principalmente empresas do ramo de internet, sabe? Das que eu trabalhava, assim. Eu nunca trabalhei no regime de 6 dias, assim, e ficando muito tarde, assim, né, para sair. Geralmente, o estrangeiro, é, a gente aqui consegue negociar, fala, eu saio geralmente no horário, às vezes tem uma reunião e tal, que fica mais, né? Aí esse estrangeiro, esse chinês que fica até mais tarde, daí geralmente no outro dia, que ele ficou muito tarde, ele chega um pouquinho mais tarde para compensar, né? Porque ele tá cansado e tal. Mas é aquela coisa, o horário parece que é muito, mas é muito de. Eles querem, parece ter mais alguém no stand-by do que fazendo mesmo. Né? O cara não vai ficar toda hora ali digitando e vendo coisa, sabe? Mas Uhum. tem muito disso de você estar no stand-by ali. Mesmo que você volte para casa, vem o telefonema, vamos fazer isso aqui que não acabou, agora tem um problema aqui. Então, essa separação da sua casa e o trabalho, sabe? Às vezes o trabalho você leva um pouquinho para casa também, né? Muitas vezes. Então, esse limite assim de, sair do trabalho, desliguei o celular, pronto. Aqui não, né? O chinês pode, o cara vai chamar o cara para, não, vamos resolver isso que agora apareceu tal coisa. Então, eles prezam muito por ter você no stand-by ali, sabe? 27 países conhecidos. Você chegou a voltar para o Brasil durante esses 13 anos que você está aí ou não? Eu sempre que dá, eu volto. O tempo Aham, que fiquei mais fora foi no Covid, aham. que daí foi 4 anos que não deu de voltar para o Brasil. Daí realmente foi muito sofrido para mim aqui, porque 4 anos assim fora do país, da família, né, e tal, foi o meu período mais difícil da China. Eu acho que foi nesse período aí, que daí não teve jeito, né, de voltar. Mas eu tento fazer pelo menos a cada 2 anos ou a cada ano, né, dependendo do dinheiro e das condições de trabalho. Se eu tiver um trabalho que me permita, né, sair assim, fazer uma viagem mais longa, aí eu tento fazer. Teu pai também casou com uma chinesa, né? Ele continua morando aí, casado com a chinesa ou não? Ele mora em Laje, Santa Catarina. Ah, ele E já ele voltou. ficou, é, ele ficou ele ficou por um pouquinho mais de 10 anos aqui, né? Já aposentado, ele estava casado aqui e ficava numa vida aqui muito caseira com a esposa dele aqui, né? Daí acabou que ele ficou com muita saudade mesmo, vamos pro Brasil. Daí a esposa dele foi, e acabou que ele mora lá até agora, aí no Brasil, aí no Santa Catarina, né? Uhum.
Bom, do Brasil nós temos Carnaval, Festa de São João, Natal, Réveillon, essas coisas todas que sempre se tornam uma festa popular. Quais são as festas populares na China, se é que existe aí? Como é que é comemorado aí? O que é o mais principal deles aqui é o Ano Novo Chinês, né? Uhum. Que geralmente cai de acordo com o calendário deles, né? Da lua e tal. Aí cai nesse, talvez ali fim de janeiro, às vezes fevereiro, né? Então, esse que é a hora que eles soltam os fogos, não é na virada do ano nossa, sabe? Na virada do ano nosso, não escuto nenhum fogo aqui em Pequim. Em alguma cidade eu acho que talvez tenha um pouquinho, mas aqui eles não comemoram. Aí seria mais no Ano Novo Chinês mesmo, que daí que fica pelo menos ali acho que uma semana assim de festa e nos parques, e o pessoal vai para a casa dos pais, né, das outras cidades, né, eles viajam muito. Aí tem outras também que são do festival lá do barco como é que chama o barco de dragão? Dragon Boat. Uhum. Aí tem umas. Tem daí o segundo feriado maior é do Dia Nacional deles, que é em outubro. Daí tem mais uma semana que o pessoal viaja muito. Aí vai ter outras feriadinhos menores, né? Sendo os dois maiores, que é esse mesmo do Ano Novo Chinês mesmo, e o outro maior é do Nacional. Ô Maurício, faltando 10 minutos para a gente encerrar a conversa aqui, eu queria pedir, inclusive falar com você, pedir autorização, nós vamos repercutir alguns dos vídeos que você coloca lá no China 360. E aí a gente Sim, encerra, sim. tá, a gente encerra o programa. Beleza, então. beleza. Beleza, então tá Tá bom. legal. Grande abraço a você, Maurício, tudo de bom, sucesso aí na China, parabéns pela Ok. sua empreitada. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer ter conversado aí com o senhor aí, Zé. Fiquei muito feliz aí de você estar falando aí comigo. E é isso aí, um abraço, tenha um bom dia aí. Você E também. toda a equipe, né? A equipe também. Com A equipe, certeza, com certeza. com que tá certeza. Obrigado pela atenção também. Obrigado, um abraço, Maurício. Eu comi aqui na China o churrasquinho do chinês roqueiro. Então, pessoal, esse cara que conhece a banda Sepultura. 乐队，啊就是还跟他们同过台，啊还一起演出过。我给你看看照片，特别哇哦是他们。哇，真厉害，他应该是来过中国是吧？演出过，然后我们乐队跟他同台过。 Na parede ele tem um álbum de fotos da banda dele e também no seu restaurante ele tem a sua guitarra. Aí você vê também o preço, né, do espetinho, e eu vou fazer o pedido agora. 3个羊肉，一个肉串，然后2个饼，我觉得差不多。2个饼，总共是34。 É que nem o Pix do Brasil, parecido, né? 京东收款34元。 Ah, 是这样。烤箱。 Ah, ele assa ali, ó, coloca os espetinhos ali. 挺好吃。 Ah, é que简单 easy. E aí que a mágica acontece, esse tempero do chinês é muito bom, você precisa experimentar. Passei o show, obrigado. 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 Falei que tem um canal aqui, o cara já tá se inscrevendo no meu canal, galera. E como na China, o cara consegue entrar também. Consegue entrar. Bora. Oh, tá seguindo. Aí a recomendação é comprar essa panqueca, né, pra você pegar ali e comer com ela enroladinha. 他们觉得中国人会吃狗肉，不很少，然主要是朝鲜的。朝鲜。 Cara, não pode ser rato, cara. Não pode ser cachorro. É impossível que seja tão gostoso comer rato e cachorro. Este chinês também já foi fotógrafo por 10 anos, mas sempre teve sua banda, né? Mas ele tem outros trabalhos, né, para conseguir, né, ganhar mais dinheiro, né, complementar a renda. Ele também é solteiro, então vale mencionar essas informações aí para quem é menina aí que quer procurar um chinês, quem sabe você não vem aqui, né, para conhecer este grande pessoa que é, né, esta pessoa aí. Aí ele mora aqui perto de onde eu moro. E ele também faz viagens e shows por toda a China. Adeus. Eu não ensinei pra ele, ele sabia. 你怎么知道这个？
é um carro sem motorista, galera. Olha só. E é made in China, galera. Eles têm uma proteção ali no volante para segurança, né? Por menos de R$2, o carro veio e parou ali na minha frente. Aí eu tive que, né, abrir com os 4 últimos números do celular. A porta já abriu sozinho e já pude entrar no carro. O custo do carro é 6 vezes mais barato do que a empresa concorrente americana de robotáxi Waymo. E até dá de conversar com ele. Embarque comigo e vamos ver o que ele pode fazer. Vamos cair na按摩吧. 右后座椅按摩已打开。 E ele que me apresentou, o carro tem coisa de massagem. Aí falou, fale com ele ali pra ele te ligar. Daí eu liguei e ele tá fazendo massagem. 你好，罗巴。你好，行程有多远？行程距离终点还有0.8公里，预计还有2分钟到。 E o carro autônomo também não perde tempo recarregando a bateria, pois ele tem uma estação totalmente autônoma que vai fazer a troca da bateria por uma outra completa. É isso mesmo, em poucos minutos você já tem mais 100% de bateria. Será que ainda vai ter emprego no futuro, galera? Antes da 6ª geração, os motoristas chegavam pertinho e abusavam dele para poder cortar a frente. Agora, na 6ª geração, ele sabe se impor do trânsito e anda como um motorista experiente. Ele não só concorre com um táxi de humanos, ele também pode levar objetos, encomendas, sem um humano entrar. Então você pode usar ele também para estes fins. Ele também é pet friendly. Pode entrar com o seu pet para a viagem. A volta ainda mais barato. Agora a gente tá chamando para voltar. Eu vim aqui só para mostrar para vocês. Gastei R$2,30 e pouco para ir e mais R$2,37 para voltar. Essa massagem é gostosa, gente. Isto não é mágica, é China, galera. Meu nome é Maurício, moro na China aqui há 13 anos. Minha esposa é chinesa, falo mandarim. E tenho muitas coisas para mostrar para vocês. Me siga e até o próximo vídeo. Quanto ganha um gari aqui na China? Vamos perguntar. 一个月能挣多少钱？3000吗？哎，对对，挣3000多一点。 3000多是吧？3000多，但是保住吧，保住。哎，最低层的人是吧？保住是吧？哎，最低层的人。这是你的钱在巴西已经不错。巴西。对，巴西那边不到2000人民币。巴西。对对对。巴西不是同福利着吗？对，巴西那边的工资。 最低的1800人民币，1800。巴西也不富裕，不服。咱们这儿挣的比巴西多，对。比如说你挣的比大部分的巴西人都多。 Eu ainda vou perguntar coisas que vai te deixar impressionado. 你这个工资，比如说在巴西也还行，挺好的。对，真的。 我很多亲戚都是1000多2000人民币。对，而且你那个保住嘛，你可以把钱是不是都省下来，是吧？基本上不花吧，是吧？你包吃吗？哎呀，吃饭了，吃点嘛点，吃的多。随便是吧？一天，比如说吃要花多少钱？比如说。一天。 也花不了几块钱，花不了几块钱是吧？10块钱以内。对。那能省很多钱了。比巴西人要强，比巴西人要强啊。你搁这几年了？嗯？你在这里几年了？13年了。咦？13年，时间长了。哦。对。 Em minha opinião, o maior benefício é a questão de você poder guardar praticamente todo o salário. Ao reciclar garrafas como essa, ele ainda pode aumentar um pouco a renda. 搞翻译了，中国话说得很好啊。还行。哎呀，我媳妇儿北京的。咦？媳妇儿是北京的。他是干啥？他是老师。哦，教学了。对。你就在这里落户了。对。 Muitos desses trabalhos são de 8 horas por dia, porém 6 dias na semana. 如果你喝的这个，我就给你买一个。你喝的话，我给你买。Eu moro aqui na China há 13 anos, minha esposa é chinesa, eu tenho um green card chinês, já viajei por tudo aqui na China, já estive em condições com mais dinheiro, com classes mais altas e também com classes mais baixas, que é onde eu estou agora. Tenho muito a mostrar para vocês. Então me siga e até o próximo vídeo. E aí galera, esse aqui é o Parque Eritan. O nome Eritan em chinês significa Altar do Sol. Ele foi construído durante a dinastia Ming no século XVI.
naquela época era o local onde o imperador fazia cerimônias religiosas, né, para homenagear o deus do sol. Hoje em dia é um parque aberto, perfeito para caminhar, né, e relaxar. E você pode perceber aqui também que o prédio, um dos prédios mais altos da China, até do mundo, né? Esse aqui é o, e com certeza é o mais alto de Pequim, com 528 metros. Você pode ver ele lá, ó, no fundo. E muito interessante também desse parque é porque a rua ali do parque, que é a rua sul do parque, é onde tem a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil está bem pertinho desse parque. Então, se um dia você vier para a China, vier em Pequim, você vai poder ver aqui perto a Embaixada do Brasil, caminhar aqui no parque e também, por que não conhecer aí um dos prédios mais altos do mundo, que pode ser visto de quase qualquer ponto de Pequim. Te vejo aí, galera, quem sabe aí no Ritan, aqui em Pequim. Agora vamos descer ali. Eu tava ali em cima, né, naquela pedra ali. Agora a gente vai descer um pouquinho aqui. E uma coisa bem interessante é que Pequim tem pelo menos 1000 parques, galera. São 1000 parques aí. Então é muito verde na cidade. Então é uma cidade muito gostosa, né? Onde você morar sempre vai ter um parque para você poder caminhar, fazer os exercícios, né? E sem falar na questão da segurança, né? Você pode estar fazendo exercício à noite, qualquer momento aí, sem se preocupar, né? E nessa questão dos parques, né? Muitos deles são históricos também, como esse aqui que a gente tá. E tem outros também que da dinastia Ming, né? Que é o parque ali, por exemplo, tem o Templo do Sol, né? Tem o que é um parque também. Tem o altar ali da Terra, o altar da Lua, que todos foram feitos na dinastia Ming, né? Então os caras já valorizavam essa questão, né? De ter verde, né? E poder estar aproveitando a vida, né? Aqui, olha só, ó, o prédio ali, né? Que bonito. E olha só essa construção, que hoje é um café, galera. Essa construção vermelha aqui, você pode vir aqui e tomar um café ou uma cerveja. Bem nesse aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, galera. Olha que bonita essas flores, né? Eles fizeram uma construção só por causa dessa planta aqui, ó. Tá vendo aqui no parque, ó? Só por causa dessa planta que é bonita aqui, eles fizeram